pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os desafios de ser um au pair. Embora essa experiência possa ser incrível e transformadora, ela também apresenta muitos desafios que você precisa estar preparado para enfrentar. E não se preocupe, eu vou te explicar tudo de forma bem detalhada, com dicas de como lidar com essas situações e para você ficar mais confortável. Vamos nessa? Antes de mais nada, eu sou Tamires, professora especialista em intercâmbio para au pairs, e quer saber mais sobre como funciona o programa de au pair e dicas de inglês para o au pair? Dá uma passada no meu perfil, @TamiresFontinelli, e não se esqueça de me acompanhar. Tami, muita gente pergunta isso. A adaptação à nova cultura e o estilo de vida. E aí? A primeira grande dificuldade para qualquer au pair é a adaptação à nova cultura. Quando você se muda para um outro país, você está se afastando do seu ambiente familiar, das suas tradições, da comida que você ama, dos amigos e até mesmo da sua língua. E como você lida com isso? Seja paciente consigo mesmo, consigo mesma. Leva tempo para se ajustar às novas rotinas ali, às normas culturais. E aí, converse também com outros au pairs. Muitas vezes a sensação de solidão pode ser suavizada quando você troca experiência com quem está passando pela mesma situação. Eu sempre falo isso e friso isso, que é importante você estar compartilhando experiência, porque às vezes o seu ponto de vista pode ser tão diferente ou tão bobo para uma outra pessoa que a pessoa vai compartilhar a experiência dela e você vai se acalmar. E as coisas podem ficar melhor. Aprender a língua local. Quanto mais você se integra à cultura, mais fácil se torna a adaptação. Então, tente conversar com a sua família. Sempre que você puder, observe as diferenças culturais, também, que é importante. E aí, a gestão de tempos e de tarefas. Como é que a au pair faz? Como que funciona? Como uma au pair, você é responsável por uma série de tarefas dentro de casa, além de cuidar das crianças. Então, pode ser necessário você ajudar com tarefas domésticas, por exemplo, limpar, cozinhar, organizar ou até fazer compras. Ué, Tami, como assim? Mas eu não vou para cuidar de criança? Calma. Tudo isso relacionado à criança, tá? Limpar coisas das crianças, cozinhar para as crianças, organizar as coisas das crianças, fazer de repente umas comprinhas para poder ajudar com alguns suplementos das crianças. E o tempo? Vai ser um desafio conciliar todas essas suas atividades. E aí, como lidar com isso? Criar uma rotina diária. Então, estabeleça ali horários fixos para suas atividades, tanto as do trabalho quanto as suas pessoais. Isso ajuda você a controlar o tempo e evitar um acúmulo de tarefas, ou também deixar para o dia seguinte, ou deixar para sua host family quando chegar do trabalho cansado. Então, assim, tenta controlar isso, tenta estabelecer um horário fixo para isso, para organizar. Divida as suas responsabilidades. Se você achar assim que tá muita coisa em cima de você para você fazer, converse com a sua host family sobre a divisão de tarefa, para que ninguém se sobrecarregue, para ninguém você saia sobrecarregado ali em ambas as partes. Então a comunicação, como eu sempre falo, é a chave. E aí, reserve também um tempo para você mesmo, para você mesma. Não se esqueça de cuidar de você. Defina um horário para você descansar, para você fazer atividades de lazer. Se possível, estudar, fazer um curso. Isso vai te ajudar a manter a sua energia e sua motivação. Então, não ache que você só está ali para fazer o au pair. Não, você tem que cuidar de você. Você tem que olhar para você. Você tem que fazer as coisas por você também. Não é só o au pair que existe. Tem um ser humano ali também, que tem que fazer as coisas por ele, por ela. Combinado? E aí, tem os desafios na comunicação com a sua host family, que a comunicação com a sua host family pode ser um dos seus maiores desafios no au pair. E às vezes as expectativas não são claras desde o início, ou as diferenças culturais podem gerar mal-entendido. Além disso, as emoções podem ficar um pouco à flor da pele quando a gente está em um lugar novo, longe de casa. E aí, como lidar com isso? Eu falaria para vocês serem transparentes. Sempre falo isso. Ser transparente desde o começo, deixa claro o que você espera da experiência, o que a host family espera de você, deixa isso muito claro. Comunique-se regularmente. Sempre que surgir um problema, galera, seja ele pequenininho ou grande, conversa sobre ele. Não deixa para depois. A comunicação é o que vai fazer a sua relação com a sua família melhorar, funcionar. E esteja aberto ou aberta para feedback.
dar feedback é essencial para melhorar ali o seu relacionamento com eles. Então, se algo te incomodar, fale de uma forma calma, construtiva, faz uma reunião, conversa. A ideia é que todo mundo sai feliz e sai bem, confortável e que ninguém tenha problema com ninguém. E aí a gente tem aquela solidão, né? Que é a saudade de casa, que é o famoso homesick. Muitas vezes durante a experiência como au pair, a saudade de casa pode ser um grande desafio, então a saudade da sua família do Brasil, dos amigos, de alguns hábitos do dia a dia, pode te deixar triste, pode te deixar desmotivado. E aí como lidar com isso? Estabelecer uma rotina de contato com a sua família, com seus amigos, use a tecnologia ali ao seu favor, faça chamada de vídeo, mantenha contato com eles, cria novas conexões também, que é interessante, então conheça pessoas no seu novo ambiente, conhecer outras au pairs ou pessoas que compartilham os seus interesses também podem ajudar a diminuir essa solidão e aproveitar também a experiência. Lembra que você está vivendo algo único na sua vida que você nem sabe se você vai viver isso novamente. Então aproveite ao máximo a oportunidade de explorar essa cultura, de conhecer lugares novos, de aprender. E também temos os problemas com o estilo de vida da host family, que eu mais tive. Então é uma outra situação desafiadora, que pode ser quando o estilo de vida da host family é diferente do seu. Seja em termos de alimentação, de horários, regras da casa, por exemplo, lá eles jantam às 17 horas. Aqui eu tomo lanche às 17 horas. Então pode ser difícil no começo ajustar a isso, especialmente se você tiver expectativa muito diferente ao chegar lá. E aí, como você lidar com isso? Ter paciência e flexibilidade. Lembra que você está em um novo ambiente, as coisas não serão exatamente como em casa. Seja flexível, se adapte aos costumes da família. Uma outra coisa também, não tenha medo de fazer sugestão, se perceber algo que poderia melhorar, não hesite ali em sugerir de forma respeitosa. Às vezes um simples diálogo pode resolver a sua situação, não tenha medo de sugerir. Então, por exemplo, igual eu na minha época do au pair, a Cassandra, que era a minha última host mom, ela tinha um carro e ela não queria que eu atingisse um certo limite com o carro. E aí, que era, por exemplo, passar por uma ponte lá que eu tinha que pagar sempre pedágio quando eu passava por essa ponte. E aí descontava deles. E aí o que eu fazia? Eu assim não concordava com isso. Tipo assim, não posso passar da ponte, depois da ponte tem coisa pra caramba pra fazer, tem lugares legais, lojas legais, comida brasileira. Não, como assim? Vamos resolver isso aí. Aí o que eu fiz? Eu falei com eles que eu pagaria todos os pedágios, que era pra eles descontarem do meu salário. Os pedágios que eu fosse passando e que por favor que eles confiassem em mim e que realmente não teria problema nenhum eu pagar os pedágios sem problema e que assim, os pedágios toda vez que eu passava acho que era $3 alguma coisa, eu não ligaria pra isso. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu, ela falou tudo bem, já que você vai pagar o pedágio, tá ótimo, ela super deixou de boa. E tinha semanas que ela nem descontava o pedágio, tão legal que ela era. Tipo, não vou descontar não, é $3, relaxa. Então assim, olha que legal, por isso que eu falo que é bom a gente ter diálogo, porque o diálogo resolve qualquer situação. E também respeite as regras da casa, você não tá na sua casa. Mesmo que algumas regras pareçam ser estranhas, elas fazem da parte da dinâmica da família, da casa deles, então respeite. E se você precisar de ajuste, converse de uma forma calma, para que as coisas... Eles tentam se adaptar também ao seu jeito, porque afinal ele está com uma nova cultura, uma pessoa completamente diferente na casa deles. Então, assim, tentar eles se adaptar aí para vocês poderem viver em harmonia, que eu acho o mais importante. E aí tem as expectativas e realidade do trabalho. Então, muitas pessoas têm expectativas muito idealizadas sobre o que é ser au pair. E a realidade pode ser bem diferente. O trabalho pode ser cansativo, estressante, em alguns momentos desafiador, porque as crianças testam muito vocês. E aí, como lidar com isso? Definir expectativas claras. Antes de você embarcar, tenha uma conversa franca com a sua host family sobre o que está esperando da experiência, o que é realista para o trabalho. Seja honesta sobre o seu limite. Se você sentir que está sobrecarregada, conversa com a sua família, ajuste tarefas ou horários.
Por exemplo, tinha às vezes que eu tinha que estar brincando, dando atenção para as crianças, e as crianças não queriam dormir à tarde. Aí eu aproveitava que eles estavam tirando a nap time quer dizer uma hora da soneca. Eu aproveitava que eles tiravam a hora da soneca para poder fazer a laundry, que é lavar a roupa, lavar as louças, dar uma varridinha na cozinha, porque às vezes eles sujavam tudo, e arrumar os brinquedos deles. Tinha dia que eles não conseguiam dormir. Aí o que acontecia? Eu tinha que dar atenção, não posso deixar as crianças de lado para fazer as coisas de casa. Aí o que minha host mom falava? Não, se eles não dormiram, você vai dar atenção aos meus filhos. O resto, quando eu chegar, eu me viro com meu esposo. E era isso que acontecia. Tipo, não tinha como eu fazer tudo ao mesmo tempo. Porque a prioridade é as crianças, certo? E aí, faça pausas quando necessário. Todo mundo precisa de um tempo para você. Não fica com medo de pedir ali uma folga quando você sentir que precisa. Se puder, claro, tenta negociar. Por exemplo, a sua hostmom vai estar em casa na sexta. Você pode falar pra ela assim: poxa, fulana, na sexta-feira, já que você vai estar em casa, eu tô muito cansada. Tudo bem eu tirar uma folga na sexta pra descansar um pouco, já que você vai estar em casa com as crianças? E aí você pega isso, escolhe um dia do final de semana pra fazer um date com seu esposo, ou passar um dia com ele, e eu fico com as crianças nesse dia? Perfeito! Então assim, não passe dos seus limites. Se você sentir que está limitada, muito cansada para trabalhar, fala, seja aberta e fala mesmo, e tenta negociar. E todo mundo vive feliz. Então é isso, pessoal. Esses são alguns dos desafios de ser um au pair. E como você pode ver, a experiência é cheia de altos e baixos. Mas com paciência, comunicação e flexibilidade, você pode superar qualquer dificuldade. Lembre que cada desafio é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento pessoal. Não se desanime, e é normal enfrentar obstáculos, mas também é um processo de autoconhecimento e amadurecimento. E aproveite ao máximo essa experiência incrível que é o au pair. Eu espero que tenham gostado das aulas, e se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas próprias experiências, vai no link da minha bio, @tamiresfontinelli, e me envie uma mensagem que eu gostaria muito de poder ajudar você. Um abraço, até a próxima!